Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. A aula de hoje nós veremos as vindas do Messias. Então eu quero que você pense comigo como viria o Messias, mas não hoje, sabendo que Jesus já veio e vai voltar. Pensa que você está lá atrás, na época de Jesus, ou um pouco antes, quando você só tinha de Gênesis a Malaquias para analisar. Então Jesus virá em Belém, Nazaré ou Sião? Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, então ele cumpriu essa profecia. Ele foi criado em Nazaré, por isso ele foi chamado de Nazareno. E quando ele voltar, ele colocará seus pés em Sião. Ele vai nascer de uma virgem ou virá nos ares? Então, como nós já sabemos que ele já veio, ele veio e ele nasceu de uma virgem, cumprindo a profecia. Mas ele vai voltar, e da próxima vez ele volta nos ares. Ele virá nas nuvens. Servo sofredor ou rei triunfante? Lembra que os discípulos perguntavam, mestre, vai ser dessa vez que você vai restituir o reino de Israel? Por quê? Porque eles estavam pensando no rei triunfante. Mas daquela vez que Jesus veio, ele veio como servo sofredor, ele se foi humilhado, sofreu tortura e morreu no nosso lugar. Mas quando ele voltar, será rei triunfante. Montará num jumento ou como um rei virá a cavalo? O texto fala, Jerusalém, olha o seu rei humilde montado num jumento. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no que nós chamamos de entrada triunfal, o povo estava aclamando a ele como rei e ele estava montado num jumento. Então ele cumpriu a profecia na primeira vinda. Ele será a nossa paz ou a nossa guerra? Ele fala que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas ele faz a nossa paz com Deus. Através de Jesus nós somos reconciliados com Deus e nós temos paz. E o dia que ele vier? Será dia de trevas e não de luz? Como assim? Porque aqui fala da segunda vinda. E na segunda vinda ele vem para exterminar o império das trevas. E quem não está do lado de Jesus, para essas pessoas não vai ser um dia de luz, vai ser um dia de trevas. Agora eu quero destrinchar o papel do Messias na primeira e na segunda vinda, que agora a gente já sabe, olhando esses textos e olhando para trás, que Jesus já veio e cumpriu uma parte das profecias, mas tem uma parte das profecias que ainda estão por cumprir. Então, quando a gente vê a primeira profecia que foi falada a respeito do Messias, lá em Gênesis 3:15, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus falando da serpente, né? E do Messias. E o que aconteceu? Quando Jesus veio e morreu, parece que a serpente feriu o calcanhar, né? Porque parece que para Satanás, quando Jesus morreu, ele venceu. Só que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele voltar, ele vai acabar de esmiuçar a cabeça de Satanás, lançando ele no lago de fogo. Ok? Agora eu quero usar, você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas do Antigo Testamento, ou a vida dela, ou uma parte da vida, mostram, apontam para características que são cumpridas no Messias. Nós chamamos a isso tipologia de Cristo. E eu vou separar 3 personagens do Antigo Testamento para a gente destrinchar as características, né, que foram cumpridas no Messias. Então, o primeiro deles é Isaac. Você lembra da história, né, que Isaac era o filho da promessa de Abraão. E quando Isaac era mocinho, Deus vira para Abraão e fala, eu quero que você pegue esse seu filho único e sacrifica para mim. Era um teste de fé para Abraão. E nós sabemos que qual foi o resultado? Que quem morreu? Foi Isaac? Não, foi o cordeirinho que morreu no lugar de Isaac. Então aqui Isaac faz o nosso papel, porque nós deveríamos morrer, mas quem morre no nosso lugar é o cordeiro. E quem é o cordeiro perfeito? Jesus. E ele morreu lá na primeira vinda. Então na primeira vinda ele veio como o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. O próximo personagem é Moisés. Nessa figura tem Moisés e Josué. Moisés, né, na história, ele tirou o povo do Egito e levou para Canaã, e conduziu para Canaã. Aí é fácil a gente identificar em Moisés
dois papéis, né, que são semelhantes ao que Jesus fez conosco. O primeiro papel, muito fácil, é essa retirada do império das trevas para o reino da luz, né, que é a exemplificação do Egito e Canaã. E nós sabemos que também ali tem a figura do sangue, né, aspergido na porta, né, no umbral da porta, que salvou a vida do primogênito. E o sangue era de um cordeiro perfeito. E nós sabemos que nós saímos do império das trevas pelo sangue perfeito de Jesus que foi derramado na cruz. Então, o primeiro ponto que é paralelo da vida de Moisés e da vida de Jesus é que Moisés foi o redentor, né? Que ele tirou o povo do Egito, né? E Jesus é o nosso redentor, nos tira das trevas para a luz. E o segundo ponto, não, aliás, parte desse ponto é que Moisés, o povo não saiu de lá e pum, apareceu em Canaã. Moisés teve que conduzir o povo pelo deserto. Da mesma forma, Jesus nos conduz no caminho, né, na nossa vida, no caminho que Deus quer que a gente ande aqui na terra. E o segundo ponto, então, o segundo ponto é que Moisés foi intercessor pelo povo. Em duas ocasiões, Deus virou para ele e falou: eu vou acabar com esse povo, não aguento esse pecado aí, né? Uma foi no bezerro de ouro e outra foi lá quando eles reclamaram tanto que Deus mandou as cobras para picar eles, né? As serpentes venenosas. E o que Moisés fez? Moisés: não, Senhor, é o seu povo. E Deus falou assim: não, eu vou acabar com eles e eu vou fazer o meu povo através da sua geração. Isso é uma oferta tentadora, né? Tipo, vai ser de mim, eu vou ser um novo Abraão, seria, né? Mas o que Moisés fez? Moisés falou: não, Senhor, aquele é o teu povo, lembra da promessa que o Senhor fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, que o Senhor mudou o nome para Israel. Lembra do seu povo, lembra que o Egito tirou do Egito, o seu nome não vai ficar muito bom ali entre o Egito, porque eles vão falar que Deus tirou eles de lá, mas o povo faleceu no deserto. Então, Moisés foi um papel de intercessor. Por mais que o povo estava desobedecendo a Deus, Moisés falava: não, por favor, né? Não poupa seu povo, né? Me leva a mim em vez deles, né? E o que nós acontece hoje? Quando eu e você nos convertemos a Deus, nós não nos tornamos perfeitos. Nós ainda estamos aqui, ainda desobedecemos a Deus, ainda desagradamos a Deus. E nós temos quem do lado de Deus a nosso favor? Nós temos Jesus, que é o nosso advogado, que intercede por nós para o Pai. Então, aqui a gente vê outro paralelo da vida de Moisés e Jesus, que Jesus é o nosso intercessor, ele que intercede por nós, porque senão a ira de Deus ia fulminar a gente. E o terceiro personagem é José, que você lembra na história que os irmãos dele, que não gostavam porque ele era o filhinho de papai, né? Acabaram vendendo José para não matá-lo, e José vai parar no Egito como escravo, e por causa da esposa do chefe dele, né, da esposa de Potifar, ele vai acabar na prisão. Né? E lá na prisão ele interpreta o sonho de egípcios, dos dois egípcios, né, o padeiro e o copeiro, mas ele acaba ficando mais tempo lá, e só depois, quando o faraó tem um sonho que o copeiro lembra e chama José, né? E José, ele é feito, então, o segundo no reino. Aí você fala: mas qual que é o paralelo que tem em José e Jesus? Quando Jesus veio, ele não foi muito bem aceito pelos irmãos. Jesus foi humilhado, né? Aqui é como se ele fosse para a prisão, né? É o paralelo que a gente faz com José, porque José não podia ter morrido e ressuscitado. E ele faz um paralelo assim, mas quando Jesus ressuscitou, ele ganhou o direito de nos comprar. E o que aconteceu com José? José, quando foi feito o segundo no governo, ele salvou toda a geração da fome que estava ali ao redor, né? Por quê? Porque José, ele pediu a Deus e Deus deu a interpretação do sonho, e ele falou para Faraó que vai acontecer o seguinte: você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Guarda, e depois, quando você tiver, você vai ter para vender para as pessoas. E realmente eles guardaram, pararam até de fazer o registro de tanta comida que tinha. E quando chegou a escassez, José vendeu aquilo. E através desse plano que José deu para o faraó, todo mundo ali foi salvo.
porque José conseguiu manter esse povo sem ter alimento para esse povo. E os irmãos de José foram lá comprar comida, porque lá em Canaã também estavam passando fome. Quando chegaram lá, eles olharam, eles não reconheceram José, porque José estava um egípcio, com maquiagem, falando em egípcio. O nome dele não era mais José, porque o faraó mudou o nome dele para Zefanaias. Peraí que eu não... Zefanate Paneia. Zefanate Paneia era o nome que o faraó chamava José. Então, os egípcios, os irmãos José não o reconheceram, achavam que ele era um egípcio. E qual que é o paralelo com Jesus aqui? Jesus, ele foi humilhado, ele morreu, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele abriu-se a oportunidade de salvação para todos, judeu e gentil. Hoje nós sabemos que Jesus está com uma roupagem romana, ele fala latim, né? Porque perdeu-se toda a judaicidade de Jesus. O nome foi transliterado, que significa você pegar o nome e pegar... Ele não foi traduzido. Traduzir seria eu pego o nome e vejo a tradução. Não, transliteração é quando você pega o fonema do nome e coloca numa outra língua. Então Jesus, para o latim, eles não tinham, não falava-se, era Yeshua, né, que era o nome de Jesus. Não dava para falar Yeshua em latim, então eles falavam parecido, ficou Iexu. De Exu veio Jesus. Né? Então, isso se chama de transliteração, é quando você pega o fonema e aproxima para o jeito mais próximo de falar de uma língua com a outra. E hoje Jesus está vestido de romano, não está vestido de judeu, está falando latim e tem outro nome. Mas o que acontece com Jesus? Ele está salvando o mundo gentio. Até que José, ele não se aguentou e ele falou para os irmãos: eu sou José. Aí os irmãos reconheceram. E um dia vai acontecer a mesma coisa. Jesus vai acontecer alguma coisa sobrenatural que os judeus irão reconhecer que ele é o Messias. As escamas vão cair e eles vão reconhecer. E como Paulo fala, naquele dia todo Israel será salvo. E quando isso acontecer, nós sabemos que o nosso rei vem triunfante. Jesus vem triunfante. E a próxima vez ele vem para reinar com cetro de ferro. Então nós temos a oportunidade do hoje para escolher se nós vamos ficar reinando com Jesus ou se nós vamos lá para o reino das trevas, né, para a parte do sofrimento. Eu espero que você tenha a oportunidade e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração para você escolher reinar com o rei e que a nossa vida seja um exemplo para falar às pessoas ao nosso redor para que eles também possam fazer a decisão perante o rei. Amém?